Ocuvita Literatura. Aqui temos cultura, com o mecenato da Fábrica de Água Preciosa. Academia de Autores da Huila. Projeto de Desenvolvimento da Literatura na Huila. É um projeto que visa promover o desenvolvimento da literatura na Huila e em Angola. Este projeto tem como objetivo a recolha de obras e trabalhos de escritores e candidatos a escritores para possível publicação em livros digitalizados, e-books e posterior divulgação nas escolas da província e público em geral. Estes e-books serão distribuídos de forma gratuita. Podem ser guardados e lidos em computadores, tabletes, pendrives, CDs e telefones. Qualquer pessoa que tenha trabalhos escritos ou queira desenvolver sua escrita pode aventurar-se e enviar seus trabalhos. Escrever é uma doação e uma paixão. Todas as obras editadas serão publicadas no site Academia de Autores da Huila, Angola, e poderão ser lidas e baixadas gratuitamente. Os trabalhos e obras terão de estar digitalizados em Word Verdana 12 e devem ser enviados para o seguinte endereço eletrónico: escritores.huila@gmail.com. Apoio Fábrica de Engarrafamento de Água Preciosa. Água Preciosa. Beba a confiança. Tenha sempre à mesa. Água Preciosa. É naturalmente captada do aquífero Esporão da Umpata e adequada para bebés e mães lactantes. Água Preciosa. Concurso de poesias nas escolas da Huila. A ASA Huila, a Associação de Autores na Huila, e o Mecenas Fábrica de Água Preciosa convidam todas as escolas públicas e privadas de todos os municípios da Huila a desenvolverem concursos de poesias em cada escola. Ao final do ano letivo, cada escola apresenta uma coletânea das melhores poesias para serem publicadas em formato digital, e-book, e em formato audiobook no portal da ASA Huila, www.academiadeautoresdahuila.net, e no canal YouTube ASA Huila Audiobooks. Senhoras e senhores ouvintes, a nossa saudação a esta hora. Somos mais uma vez programa Ocuvita Literatura. Já sabemos, nos espaços floridos da orla da Tundavala se aloja a sede da Academia de Autores na Huila, através da sua executora, a ASA Huila, que a esta hora, neste dia e nesta sintonia radiofónica, leva até si este nosso e vosso programa Ocuvita Literatura, sempre com o apoio pronto e seguro da Fábrica de Engarrafamento de Água Preciosa, a água que lhe confere fama, força e saúde acrescentada. Hoje temos o nosso convidado especial, Ferreira Ngunga, ele que nasceu no Planalto Central, na província da Huila, filho de Pedro Celestino Ngunga e de Bibiana Martinho. O nosso abraço especial vai também para estes senhores, o senhor Pedro Celestino Ngunga e a senhora Bibiana Martinho. Na técnica contamos sempre com os mestres Caetano Borges e Mucarenga Cardoso. Na palavra, o nosso amigo Chia KMK. Posto isso, vamos então começar a nossa conversa com o senhor Ferreira Ngunga e depois, ao longo da nossa conversa, vamos saber já se fica bem nós o tratarmos de senhor, se fica bem nós o tratarmos de escritor, ou tratarmos de autor, ou simplesmente de Ngunga. E então, caro senhor Ferreira Ngunga, por agora, tem a palavra
para aquilo que se lhe oferece dizer em termos de saudação aos nossos ouvintes. Ok, muito obrigado, Dr. Chia. Mais uma vez também saudar os ouvintes e os nossos técnicos aqui no estúdio e desejar saúde a quem nos ouve. Estamos aqui porque a Azawila tem como pendor laboral a dinâmica de ir buscar não só os escritos, mas os donos dos escritos, donos entre aspas, os escritores, porque os donos dos escritos desses escritores é o público leitor. Então é por isso que hoje temos aqui o senhor Ferreira Ngunga. Vamos ver se podemos fazer com que, através dele, outros escritores também apareçam, a fim de que, com o seu aparecimento, possam expandir-se um pouco mais, porque isto é necessário para sairmos do anonimato e criarmos uma bandeira nossa, uma bandeira dos escritores na Huila, uma bandeira dos autores na Huila. Estes que ontem não tinham oportunidade de ver as suas obras editadas, publicadas, mas hoje, em função da existência da Azawila, já é possível. Então vamos começar com algumas informações que os nossos ouvintes precisam de ter a respeito. Por exemplo, como é que passou a gostar da leitura e dali, concomitantemente, da escrita, sobretudo a escrita artística. Como é que isso lhe veio à alma? Ou já tinha alma? Ou lhe veio à alma? O que é que se passou? Exato, doutor. O interesse pela literatura... O interesse pela literatura começa logo na infância. Prontos. Cresci num ambiente em que muito cedo tivemos contacto com obras principalmente vindas do exterior. Na altura, penso que havia um projeto, né, que ofereceu algumas obras vindas de Portugal e ofereceu aos lares, às missões, ao ADRA, às ONGs no geral. E pronto, nós crescemos num ambiente em que houve essa sorte e os primeiros contactos foram com a literatura, como é óbvio, portuguesa, de alguns autores portugueses, como Fernandes Pessoa, Luís Vaz de Camões, Almeida Garrett e outros que pertencem à literatura portuguesa. E depois também mas o interesse pela escrita surgiu na missão do Chivinguiro, porque depois do ambiente, né, da infância, fomos levados à missão do Chivinguiro e lá comecei a interessar-me pela escrita. Primeiramente aconteceu com a música. Apesar dessa influência, pronto, alguém iniciou-me a música e pronto, escrevia alguma coisa de música. Por fim, como o mundo da música, ou seja, não consegui enquadrar-me no mundo da música, decidi então enveredar pelo mundo da literatura e sempre por influência de escritores portugueses. Exato. Mas essa influência dos escritores portugueses se deu porque não havia a possibilidade de ter algum conhecimento mínimo possível de que haviam também os escritores angolanos, escritores africanos, moçambicanos, cabo-verdianos, guineenses, etc. Ou porque foi uma escolha sua? Escolha não digo, porque eu penso que esta questão justifica-se, né, com aquilo que já tem sido debatido, que é a introdução de mais material, né, de escritores angolanos, de obras, a introdução no sistema educativo, mas também a expansão da rede de distribuição da própria literatura angolana, dos escritores angolanos. Eu constato agora, como professor também, que há uma pobreza neste campo.
uma pobreza muito grande neste campo, no que diz respeito à divulgação da cultura, da literatura angolana. Eu, do meu lado, não foi por escolha, foi praticamente escolha não, por condição, de fato. Condição, não tinha como. Não tinha como. Era esta a oferta que Exatamente. estava ao pé da mão, então Exato. teve que tomá-la. Exato. E porque também esta oferta era feita talvez na base da escolaridade. Quer dizer, professores que traziam estas obras e pediam para ler, pediam para fazer redação a respeito disso, interpretação, e assim foi-se familiarizando com a literatura portuguesa e os autores portugueses. Porque, se me lembro, alguns anos atrás, principalmente nos 70, um pouco nos 80, havia a coleção Dois Capas, que trazia as obras de Landino Vieira, Pepe Tela, até o Comandante Jica também tem um livro da coleção Dois Capas, e muitos jovens começavam a tomar contato com a literatura através dessas obras de Landino Vieira, Pepe Tela e Jica, sem falar de Agostinho Neto através da Sagrada Esperança, e que tratava de assuntos relacionados com o cotidiano luandense e um pouco geral. Então os jovens se interessavam mais sobre isso, principalmente depois da morte de Agostinho Neto, né? Como se costuma dizer, que se reconhecem melhor as qualidades depois da morte, né? Então, depois da morte de Agostinho Neto, então o jovem começou a aparecer com mais entusiasmo, mais garra na busca de literatura angolana, sobretudo de Agostinho Neto, Sagrada Esperança, e veio a inspiração e muitos jovens começaram também a gostar de ler e de escrever. Bom, não foi o seu caso foi um pouco mais direcionado para outra vertente. Vamos ainda voltar um pouquinho. E desses autores portugueses, quem foram os que mais que serviram de chave para abrir lá a portinha para o gosto da leitura da arte literária? Chave, penso que foi Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Sim, de facto, é uma grande influência, porque a literatura de Fernando Pessoa tem já um carisma moderno também. Um carisma moderno e pronto, é um autor bastante criativo, né, e não podia deixar de ser. Então eu digo que foi mesmo Fernando Pessoa. Então, na base da literatura portuguesa, em especial de Fernando Pessoa, houve um momento em que teve de fazer uma enxertia, entre aspas, com alguns autores angolanos, pois que a própria escola assim exigia, porque se fala nas aulas de literatura, por exemplo, quando fala de literatura angolana, história da literatura angolana, passa-se assim, como história mesmo, como história, e fala-se aí de alguns autores, e então não se fica muito na rebusca da riqueza dessa literatura angolana, porque passa como história, como quem está a contar uma fábula, uma lenda, né? E porque a tonalidade fica mais quando estamos falando da literatura brasileira e portuguesa, que achamos que é um pouco mais pomposa e não sei o que, e subterramos a própria literatura angolana. Mas há sempre um momento em que nós descobrimos qualquer coisa a respeito da literatura angolana, então nos afincamos, né? Quando é que aconteceu isso consigo? Isto aconteceu a partir do momento em que entro no ICED e na frequência mesmo do curso que efetuei naquela instituição. Neste momento, acredito eu, no segundo ano, né, nos foi introduzida a cadeira de literatura angolana, depois literatura portuguesa, mas a partir da literatura angolana comecei a ter contato com escritores angolanos. E, portanto, ali a minha abordagem, obviamente, começou a mudar, né? Porque, principalmente para um escritor que começa na música, ele tem a mente formada, né, para uma certa forma de fazer as coisas. Considerando, e como a literatura portuguesa também dava aso a isso, é uma literatura que segue
os padrões europeus, né, de construção textual, e baseia-se muito na rima, na busca da rima, essas coisas. Então, eu tive essa forte influência. E quando começo a conhecer a literatura angolana, infelizmente, e isto acontece com muita gente só começa a ter contacto, né, com a literatura angolana por inerência de um curso no ensino superior. E tanto é que há muita gente até que só começa a ler obras a partir do ensino superior. Quer dizer, o que é triste. É muito triste. Então, nós vemos aqui que a sua formação primária foi na escola número 12, Exato. Aqui no Lubango. Exato. Portanto, durante a sua formação primária, a respeito da literatura angolana, zero. Depois, a sua formação secundária, segundo a matriz anterior, no Chivinguiro. Exato. Também a respeito de literatura angolana, zero. A formação média no e-mail. Também. Literatura angolana, zero. No e-mail, pronto, tivemos um pouquinho, mas não foi o suficiente para despertar em mim alguma, pronto, aquela visão, né, mais aproximada ou mais afetiva. Foi muito pouco, foi algo. No geral, podemos dizer que a literatura angolana é pouco explorada mesmo, sendo realistas. Apesar de ter havido uma geração, pronto, que por causa das influências também anteriores, mas eu penso que a geração de 80, né, que pronto, atingiu a sua juventude, a adolescência nos anos 90, 2000, essa geração, infelizmente, muita dela ficou à margem daquilo que é o construto da própria literatura angolana, ficou mesmo à margem. Tanto que eu, como professor, também tenho essa experiência, eu verifico isto, quer dizer, perguntar numa sala de alunos da 12ª classe se já ouviram falar de Agostinho Neto, poemas de Agostinho Neto, se conhecem Agostinho Neto na vertente de escritor, muitos vão dizer que não sabem que Agostinho Neto é escritor, nunca ouviram, nunca leram alguma coisa sobre ele, quer dizer, esta ainda é a pobreza que nós temos. A nossa praça ainda está muito pobre em relação à exaltação das qualidades e dos valores literários dos próprios filhos da terra. Exato. Então, nós precisamos, de facto, de dar a volta à situação e fazer com que os filhos da terra sejam exaltados. Exatamente. E este é um dos focos da Azawila, fazer com que nas escolas se comece a interpretar e a estudar os trabalhos dos filhos da terra, dos autores da terra. E eles próprios, os estudantes, os alunos, depois vão, com o método de generalização, buscar outros autores em termos de comparação, em termos de para se situarem também e aprenderem a situar o que estão a ler, o que estão a aprender. Porque é preciso sempre nós fazermos comparações para ver em que degrau nós estamos em relação a quem e a quê. Então, isto é muito bom. E este é, de facto, o esforço da nossa academia, mas propriamente da Azawila. Eu gostaria de destacar que também, na altura, já havia feito reparo, a quando da produção do meu trabalho, de fim do curso no ICED, que é o facto de nós valorizamos muito mais, por exemplo, a cadeira de língua portuguesa no ensino secundário, no segundo ciclo, ao passo que a cadeira de literatura praticamente é um tanto quanto banalizada. Primeiro, porque lembro-me que em 2011 houve uma produção, né, de manuais escolares, né, do Ministério da Educação, e que nessa altura produziu-se um manual da 10ª, porque literatura, a cadeira de literatura é apenas dada hoje em dia, né, no curso de Ciências Humanas, que também está a cair em desuso, tendo em conta o contexto. E pronto, mas um detalhe que notei foi que produziu-se o manual da 12ª de literatura, acho que em pouco tempo, penso que foi feita pouca tiragem,
que em pouco tempo o manual desapareceu. Desapareceu e até hoje. Quer dizer, o manual não aparece. Para quem tente procurar hoje, por exemplo, o manual de literatura do ensino médio, né, da 11ª classe, no curso de Ciências Humanas, vai verificar que não existe mais no mercado. E essa disciplina já não é dada também? Como disse, porque o que está condicionado, ou que condiciona um pouquinho estes debates sobre literatura, esta questão sobre cultura, também é a questão que se vive, que é uma questão emergente, de imediatismo e tudo mais. E isto acaba condicionando de que maneira? Por quê? Porque o interesse por essas matérias acaba também se diluindo. O curso de Ciências Humanas, neste momento, está a cair em desuso. Por quê? Porque hoje os jovens querem fazer cursos como enfermagem, informática, até informática diria que seria bom, né? Mas é mais informagem e o INE, né? O curso de educação, claro. Porque pronto, os jovens querem investir naquilo que lhes dê alguma coisa para subsistirem, para a sua sobrevivência. Okay. E estes cursos de ciências humanas, como não oferecem pronto, são cursos pré-universitários. Garantias futuras exatamente, o indivíduo de emprego. Precisará necessariamente ter que fazer o ensino superior para conseguir enquadrar-se no mercado de trabalho. Caso contrário, pronto. Eu acredito que para, por exemplo, acabarmos ou tentarmos lutar contra esses problemas em que o angolano, no seu próprio país, tem contacto primeiramente com uma literatura estrangeira e não com uma literatura nacional, eu penso que cabe ao Ministério da Educação rever essa situação e que até eu propunha que a cadeira de literatura fosse introduzida quase em todos os cursos. Quer dizer, tinha que entrar no currículo do ensino secundário e em todos os cursos, porque não quer demais. A literatura faz parte da vida de quase todos os povos. É uma questão intrinsecamente ligada à cultura e que faz parte da vida dos povos. Então não tem como considerarmos a língua, porque a disciplina de língua portuguesa, ela pode trazer alguns textos, alguns trechos, mas não é o suficiente. Quer dizer, a paixão, e eu notei isto como professor, a paixão pela literatura surge na cadeira de literatura. Língua portuguesa é para aqueles estudantes mais atentos, aqueles que se calhar já tinham aquele fogo dentro de si, que só precisavam de uma pinceladazinha. Mas, se não, a cadeira de língua portuguesa, no meu ponto de vista, não é suficiente para ajudar nessa difusão, né, daquilo que é a própria literatura angolana. Ok, então fez o trabalho de fim de curso. Exato. Mas como já tinha uma queda para a literatura, deve ter aproveitado esta experiência de elaboração do trabalho de fim do curso para escrever uma obra literária. E conseguiu? Bem, como disse, a paixão pela escrita surgiu antes o conhecimento da obra, da literatura angolana, surgiu um pouquinho tarde, mas a paixão pela escrita surgiu muito antes e que, comecei a escrever mesmo já desde a missão de Chivinguiro. E quando frequentei o curso, foi praticamente, né, um auxílio para aquilo que já era a paixão que eu seguia. Mas os textos, por exemplo, da obra que eu apresento agora, começaram muito antes, e que, o ICED praticamente deu-me algumas valências, mas que me ajudaram, né, a aprimorar um pouquinho naquilo que fosse possível. Qual é o título da sua obra? O título da obra é Geografia dos Sonhos. Geografia dos Sonhos. Exato. Geografia dos Sonhos é
Fala de quê, mais ou menos? O que é que Bem, significa isso de geografar os sonhos? Geografia dos sonhos. Podemos partir da própria etimologia, né? Da palavra geografia, que é terra, e depois associo aí também a palavra terra à mulher, porque eu acho que a terra de alguma forma está associada à mulher por tudo aquilo que conseguimos encontrar um paralelismo entre a mulher e a terra. A terra, pronto, ela dá plantas e a mulher também gera vida, quer dizer, a terra gera vida, a mulher gera vida. Nesse contexto, então, mas também trazer aí o facto de que geografia é mesmo juntar terra, mulher e o país e a própria pátria também, quer dizer, o país em si, né? Fiz essa miscelânea, então, e sonhos por quê? Porque, pronto, é aqui onde me realizo, é nesta terra onde me realizo, quer dizer, terra, mãe, e todo filho realiza-se dentro da sua... sonha e realiza-se dentro daquilo que é o ambiente que a mãe lhe proporciona. Caro ouvinte, nos sintonizou só há pouco tempo, está junto do programa Ocuvita Literatura. O nosso convidado especial hoje é, afinal de contas, o professor Ferreira Angunga, ele que é formado pelo ICED, um curso de Linguística Português, e que já tem uma obra com o título Geografia dos Sonhos, da qual falaremos mais substancialmente daqui a pouco, depois deste cheirinho musical. Dia mamãe, dia papai, estou de saúde mamãe, amanhã mesmo voltarei. Dia mamãe, toma esta cartinha mamãe, para você não pensar em mim. Dia papai, toma esta lembrança, papai, para você não pensar em mim. Cá na mata a vida é bela, mamãe, a vida é bela, mamãe, a vida é bela, mamãe, mas eu sei que amanhã vou pra casa. Quando acabar esta guerra, mamãe, eu sei irei a casa, espere só por mim. Aí teremos uma vida feliz, uma vida feliz, uma vida melhor. Espere só por mim. Quando acabar esta guerra, mamãe, eu sei que irei a casa. Espere só por mim. Não chores mais, mamãezinha, amanhã mesmo voltarei. 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 Não chores mais, mamãezinha, amanhã mesmo voltarei.
amanhã mesmo, puta, dia mamãe, ai mamãe. Toma esta cartinha, mamãe, para você não pensar em mim. Cá na mata, a vida é bela, mamãe. A vida é bela, mamãe. A vida é bela, mamãe. Mas eu sei que amanhã vou pra casa. Nós lutamos sem tréguas, mamãe, para vencer o inimigo que dia a dia penetra do pátrio sol. As feridas ainda doem, mamãe, ainda doem, ainda doem, mas eu não quero mais pensar nelas. Quando acabar esta guerra, mamãe, eu sei que irei a casa, espere só por mim. Quando acabar esta guerra, mamãe, eu sei que irei a casa, espere só por mim. Não chores mais, mamãezinha, amanhã mesmo voltarei. 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 Não chores mais, oh mamãe, amanhã mesmo voltarei. Não chores mais, mamãezinha, amanhã mesmo voltarei. Não chores mais, mamãezinha, amanhã mesmo voltarei. Estamos de volta, é o programa Ocuvita Literatura, e com o nosso convidado, o professor Ferreira Angunga, que, como dizíamos, já tem uma obra que está em vias de edição junto da Azawila, com o título Geografia dos Sonhos. Ele já esteve aqui a esmiuçar um pouquinho o porquê desse título, Geografia dos Sonhos, e então há uma ligação, um mimetismo que existe entre a mulher e a terra pelo facto de haver uma gestação e geração de vida, e então vamos dizer que é tudo ao natural. A mulher é tão natural quanto a própria terra, assim como a terra é tão natural quanto a própria mulher, pela dinâmica e pela aquilo que é a tendência destas criaturas muito importantes para a existência e sobrevivência da espécie humana. Diga um pouco mais aos nossos ouvintes o que lhe veio à alma para escrever esta obra, escolher esse título, os motivos desta ligação entre a mulher e a terra, e por que acha que tinha de ser assim na sua primeira obra. Vamos, talvez, para os nossos ouvintes poderem situar-se um pouco mais e, quiçá, tomarem o gosto pelas explicações a respeito da obra, e vão imediatamente no site da Azawila para poderem baixar a sua obra e começarem a estudá-la, a interpretá-la e a darem a sua opinião também, deles, a respeito da obra que escreveu. Exato. Eu penso que, a paixão, como disse, eu tive uma grande influência, apesar de tudo, também da música. E havia sempre essa tendência, e penso que isto é conjuntural, de focarmos-nos muito, não sei porquê, penso que a nossa tendência como africanos, olhar para a mulher com algum ângulo de visão especial. E também temos esta mesma visão pela terra. E é uma visão natural, uma visão inata, né, que a gente tem sobre a terra e também sobre o papel da mãe. Apesar de tudo e apesar dos debates que podem ocorrer,
a mãe desempenha hoje, e sempre desempenha um papel muito importante na vida de qualquer filho. E, portanto, acredito eu, ser um reconhecimento a esta questão, né, do valor que a mulher tem na nossa sociedade, que, de alguma forma, conseguimos ver que a tendência é se perder. E pronto, o nosso papel como escritores é fazer com que haja esse resgate, né? Haja esta preocupação de olhar a mulher, ou para a mulher, não como produto, como hoje, né, tende-se a se fazer através dos meios de difusão, principalmente a televisão, publicidades e tudo mais, em que a tendência é objetivar o corpo da mulher, mas a nossa proposta é esta, de oferecer uma visão ainda de valorização da própria mulher. E esta situação de distorcer o ser mulher, acha que é externa ou muitas vezes é urdida pela própria mulher? Porque o que temos notado é que a circunstância atual, a conjuntura atual de carestia de tudo e mais alguma coisa, faz com que haja uma descoberta de alguém das formas de se contrapor, né, a essas penosidades. Então, neste caso, a mulher tem sido vítima ou ela é autora da sua vitimização? Exato. Eu penso que a mulher, partir do pressuposto de que a mulher tem sido vítima. Quando relacionei a palavra terra, mulher, é mesmo no sentido de que o corpo da mulher é especial. E sendo o templo especial, do Espírito Santo. Exatamente. E sendo especial, então, o homem tem essa tendência de olhar para a mulher com esta visão. Só que nós vivemos num contexto em que não existe, de facto, essa preocupação. Vivemos num contexto em que não existe essa preocupação e, portanto, a mulher é relegada a papéis, né, que, pronto, a obrigam, né, a ceder a estas... A caprichos, né? a caprichos externos. A essa tendência, porque, pronto, o homem, por um lado, também cria algumas condições, né, e é só ver que a nossa política é fortemente influenciada por homens e que a voz das mulheres quase que, pronto, acaba sendo muito exígua e que o contexto fica tão difícil, né? E repare que hoje estamos num contexto que é difícil também para os homens, e este contexto começa já desde o período da guerra. Quer dizer, há um aparato que foi montado, né, desde o período da guerra que condicionou a mulher. Por quê? Repare, no período de guerra, nós notamos que são as mulheres que ficavam, né? Os maridos iam, as mulheres ficavam a cuidar sozinhas dos filhos e pronto. E essa conjuntura se foi, né, foi crescendo a ponto de aquelas, né, quer dizer, o facto de haver essa dificuldade de maridos que foram para a guerra e muitos deles acabaram por morrer na guerra, as mulheres ficaram sozinhas com os filhos, quer dizer, aquela geração que vem destas famílias acaba também por encontrar uma série de dificuldades de enquadramento, que depois temos também o contexto da própria globalização, que trouxe também uma série de tendências consumistas e tudo mais. E, infelizmente, posso dizer que nós não temos tido um país com políticas totalmente voltadas para a mulher, o que dificulta muito o papel da mulher e que faz com que as mulheres depois tenham que optar ou pela zunga ou então pela via mais fácil, que é essa de... Pelas zungas, pelos tipos de zungas. Exatamente. Ok, é uma pena que assim seja, mas estamos todos convictos de que a dinâmica de construção da personalidade tem de ser um verbo atual.
É preciso velar pela construção de uma personalidade que seja lúcida, uma personalidade vertical, uma personalidade que tenha uma métrica própria, inerente ao indivíduo, o seu ser, o seu estar e as suas perspectivas. Cada um tem que ter uma perspectiva e no âmbito disso que vai construir uma personalidade. A personalidade constrói-se assim e é muito importante que na sua obra você aborde este tema, porque precisamos de fazer com que, parafraseando Agostinho Neto, o artista popular tem de criar. Tem de criar. Criar não significa apenas trazer coisas novas, mas falar de uma maneira nova de coisas antigas. Também é criar. E precisa disto de uma capacidade específica para conseguir navegar nestas águas, porque não é nada fácil. E este é um tema extremamente pertinente, porque se nós não cuidarmos hoje da jovem mulher, não sabemos que quadro será o futuro. Não sabemos, nem tão pouco imaginar. Será tão turbulento e tão mal falado que não conseguimos imaginar realmente. Então, é apenas que temos que ter a mestria de traçar os carris e pôr toda a gente nos carris a fim de que essa locomotiva vá a bom porto. Ok, falou agora não. Desde o início, focou muito o início da sua descoberta através da música. Porque a música é um condimento extremamente importante para a alma, pela sua capacidade de fazer espraiar o espírito e vaguear por outras dimensões. A música tem esta capacidade. A boa música não somente aquela que faz mexer o pé e a cabeça, mas que tem a mensagem, uma mensagem que não se desvia do ethos cultural, quer do músico, quer daquele que ouve a música, não é? E então quer significar isto que o seu livro, Geografia dos Sonhos, que teve uma base também vinculada à música, é escrito de uma forma um pouco cantada, um pouco ritmada, com uma melodia. E isso faz muito bem ao leitor das obras literárias, quando encontra um pouco de música no livro, um pouco de música no romance. Faz muito bem, porque, afinal de contas, a arte é um conjunto de todas essas componentes, né? A música, o traço, a pintura, o desenho, tudo está na literatura. Tudo está. Por isso é que as pessoas muitas vezes confundem poesia e poema, né? Poesia e poema. E por causa desta proximidade dos elementos que fazem a arte. E é muito bom que as pessoas comecem a ver que, de facto, precisamos de situar cada coisa no seu lugar, independentemente deste conjunto. É preciso que cada um tenha a sua soberania junto dos demais e assim dá mais gosto. E é verdade que o leitor vai encontrar um pouco de música na sua obra Geografia dos Sonhos? Sim. A influência musical na poesia acaba influenciando principalmente na cadência e no ritmo. E, portanto, quem ler a obra vai verificar que há uma preocupação, na maior parte dos poemas, com a rima, com essa questão da rima, e também até há uma preocupação em se apresentaram alguns sonetos, né? Porque penso que o soneto acaba por ser a forma mais bela de expressão naquilo que diz respeito à poesia. O soneto sendo uma obra poética curta e também, mas muito bem concatenada, e que trabalha esses aspectos
principalmente da rima, e penso que a musicalidade que se pode encontrar aí é muito mais nesse aspecto. Porque, e a par da música, a música também tem esse aspecto, que eu penso que a base, né, da música é a rima. Apesar da musicalidade, toda a musicalidade que a própria música já pode possuir, mas ainda assim a rima acaba por ser algo um condimento bastante importante na construção ou na composição de qualquer letra musical. E como tudo, né? Aquela melodia que faz bem ao ouvido e também à alma. Exato. Vai fazer um recorrido no coração inteiro, faz com que o sangue comece a jorrar melhor nas veias e capilares e põe o indivíduo em êxtase, como se estivesse nas nuvens e não vai cair, está seguro de que aqui estou bem. É muito importante e é muito bom, é muito belo isso de ser artista, ser escritor, ser poeta, porque traz o mundo em si e faz com que esta pertença dele no mundo seja a autoridade que faz com que ele possa aportar o mundo da melhor maneira. Então, defende o mundo, protege o mundo de influências negativas, e é isso que nós devemos fazer enquanto escritores, enquanto poetas, enquanto artistas, é proteger o mundo de influências negativas, e principalmente o nosso mundo, o mundo angolano, o mundo huilano, o mundo Nhaneca Umbi, tem de ser protegido das influências negativas que vêm através das redes sociais, não é? Com o objetivo claramente de desprezar, denegrir, de ofuscar aquilo que é o belo cultural local e trazer para o seu lugar aquilo que é a cultura de outras paragens que não tem tanta coisa assim a ver conosco, porque de facto a cultura não se repete, a cultura é singular, pertence a esse povo e é desse povo. E precisamos fazer com que a cultura Nhaneca Umbi de facto seja uma cultura que faça a pertença desse povo, principalmente das novas gerações. E isto faz com que nós nos preocupemos nas nossas obras, nós irmos mostrando o que é a nossa cultura, para que a jovem geração possa assim envaidecer quando se chamar com o nome que é do seu ancestral, que não é Albuquerque, nem coisas assim parecidas, não é? Com o nome do seu ancestral, por exemplo, Njepenle, não é? Njepenle. É isso que nós precisamos. E se nós começarmos a incutir isso, incutir entre aspas, fazer com que o jovem entenda, compreenda que de facto ele pertence a esta cultura e é preciso que ele se familiarize com esta cultura, pouco a pouco vamos criar uma identidade própria que até hoje está muito desfasada pelas reentrâncias culturais de outras zonas. Então, minha senhora, meu senhor, ouvinte do programa Ocuvita Literatura, nós estamos mesmo na reta final. Nós vamos dar a palavra mais uma vez ao professor e escritor Ferreira, para as últimas considerações. Talvez um apelo, um conselho, um abraço aos parentes, ao pai, à mãe, à esposa. Não falou da sua esposa, dos filhos, coisas assim. Sim, eu mando um abraço primeiramente para os meus pais, Pedro Celestino Ngunga e Bibiana Martinho, e também para a minha esposa, um grande beijo, e para as minhas filhas, as minhas queridas filhas, beijinhos muito grandes, e também para os amigos, abraços, e para todo mundo que nos está a ouvir, também mando saudações. Querido ouvinte, vai um abraço muito forte deste programa Ocuvita Literatura. Já sabemos que o patrocínio é da fábrica de engarrafamento Água Preciosa, esta água que lhe fornece fama, força e saúde acrescentada, por isso nunca fique distante de uma botelha de água preciosa, de uma garrafita de água preciosa no seu almoço, no seu lanche, antes de dormir, depois de acordar, sempre uma aguinha preciosa aí do seu lado. Na técnica, nossos mestres Caetano Borges e Mucarenga Cardoso, e na palavra, vosso amigo, sempre presente, Chia KPMK. Até o próximo programa e muito obrigado.
Concurso de poesias nas escolas da Huila. A ASA Huila, Associação de Autores na Huila e o Mecenas Fábrica de Água Preciosa convidam todas as escolas públicas e privadas de todos os municípios da Huila a desenvolverem concursos de poesias em cada escola. Ao final do ano letivo, cada escola apresenta uma coletânea das melhores poesias para serem publicadas em formato digital e-book e em formato audiobook no portal da ASA Huila www.academiadeautoresdahuila.net e no canal YouTube ASA Huila Audiobooks. Água preciosa, beba a confiança. Tenha sempre à mesa água preciosa. É naturalmente captada do aquífero Esporão da Umpata e adequada para bebés e mães lactantes. Água preciosa. Academia de Autores da Huila. Projeto de Desenvolvimento da Literatura na Huila. É um projeto que visa promover o desenvolvimento da literatura na Huila e em Angola. Este projeto tem como objetivo a recolha de obras e trabalhos de escritores e candidatos a escritores para possível publicação em livros digitalizados, e-books e posterior divulgação. Qualquer pessoa que tenha trabalhos escritos ou queira desenvolver sua escrita pode aventurar-se e enviar seus trabalhos. Temas propostos: poesia, haikai, contos, histórias, contos infantis, temas científicos, romances, letras de música, ensaios, crônicas, artigos, peças de teatro, filosóficos, artes plásticas e etc. Todas as obras editadas serão publicadas no site Academia de Autores da Huila, Angola, e poderão ser lidas e baixadas gratuitamente. Os trabalhos e obras terão de estar digitalizados em Word Verdana 12 e devem ser enviados para o seguinte endereço eletrónico: escritores.huila@gmail.com. Apoio: Fábrica de Engarrafamento de Água Preciosa. Ocuvita Literatura. Aqui temos cultura, com o mecenato da Fábrica de Água Preciosa.